Hi everyone, how are you? I am Camila e estamos estudando inglês juntos. Tive um probleminha com a aula que eu gravei já sobre esse conteúdo. Hoje vamos falar de articles and prepositions. Artigos a gente tem menos, né? Pra gente poder aprender e assimilar. Enquanto preposições a gente tem mais de lugar do que movimento. E a gente vai entender um pouquinho isso na aula de hoje. Então, falando aqui de preposições, né? As preposições são importantes para conectar as palavras em uma frase, sejam substantivos ou pronomes, estabelecendo uma ligação entre elas. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases e os artigos são palavras que antecedem os nouns, substantivos em inglês, determinando aspectos relacionados a eles. Então, aqui a gente vai começar pelo articles, que são os artigos, que basicamente a gente precisa aprender três, mas que dois deles, que é o an e o an, é basicamente a mesma coisa, mas existem algumas regrinhas para a aplicação do mesmo. Então, vamos começar aqui pelo am. A, né? Desculpa. A. O a, ele pode significar uma ou uma, sempre utilizado no singular, e ele é utilizado quando estamos falando de algo não específico ou visto pela primeira vez. Além disso, ele é utilizado para palavras com som que iniciam com som de consoante, inclusive palavras com Y e W, pois possuem som fechado e são considerados consoantes. Eu vou falar um pouco do exemplo e aí eu falo sobre essa questão de palavras com Y e W para a gente poder entender melhor na didática. Então, por exemplo, I see a dog. A dog. Dog. É um som consoante, começa com uma letra consoante. Então, por isso, a dog. She drives a car. Ela dirige um carro. A car. Car. Car tem um som consoante. Então, por isso que a gente considera o A, né? Só que, por exemplo, para a palavra yellow, 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 yellow. Apesar de parecer que tem o I, a gente tem um som mais fechado que são considerados consonantes, né? Consonantais. Então, por isso, apesar de parecer que tem o som de vogal, eles são sons de consoante, por isso deve ser utilizado o E, né? O A. E o AN, ele vem basicamente com a mesma função, é usado para a mesma coisa, porém são utilizados para palavras que iniciam com som de vogal. Então, por exemplo, I saw an apple. Eu vi uma maçã. I saw. É o passado aqui, né? Eu vi. Mas para não pronunciar errado, só. I saw an apple. Eu vi uma maçã. She has an idea. Ela tem uma ideia. Ideia, né, no caso. Ideia. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Eles têm o mesmo significado, a mesma função, mas o A, né, o A, ele é utilizado para som consoante, de consoante, palavras com consoante, e é som, não é literalmente, que nem acabei de dar exemplo. Não a gente tem que considerar o som, não o que está começando a letra. E o an para quando for palavras que possuam o som de vogal. Passando por essa parte, a gente tem também o the. O the, ele pode significar a, o, os ou as. Então, ele é utilizado tanto para o singular como o plural. É um artigo definido usado para caso específico ou mencionado. Então, exemplo. I read the book you gave me. Give, passado de give. Dar. Eu li o livro que você me deu. Qual é o livro que ela leu? O livro que ela recebeu da outra pessoa. Então, é um livro específico, não é um livro qualquer da livraria. Por isso, é utilizado o the. Os artigos, eles são usados mais para o objeto, para falar do objeto, né? Ou eles antecedem ali o substantivo, né?
Então, eles são poucos, mas é muito importante saber essas diferenças para conseguir discriminar, né? E aí a gente começa um pouco das prepositions, as preposições que nela existem. As prepositions de lugares, places, e a de movimento. De lugar, a gente está falando realmente de lugar, tá? E aí tem alguns exemplos de coisas diferentes aqui que eu já cito no usado para. Então, vamos começar aqui pela preposição in, que basicamente é um erro que eu cometo muito, que é sempre assemelhar ao an, né? Só que aí eu quero usar in em tudo. E não funciona assim. Por quê? Ele significa en, no ou na. É usado para indicar algo dentro de um lugar fechado ou área delimitada. Por exemplo, cidade, estado ou país. Além disso, utilizado também para indicar mês ou ano. Ou seja, não é um lugar específico, mas é utilizado para falar ali do mês ou ano. Vamos aos exemplos. The keys are in the box. As chaves estão na caixa. A caixa é um local fechado. Então, por isso, utilizamos o in the box. She is in the room. A sala, ela também é um cômodo, né? Ela possui linhas ali na planta. Então, por isso, falamos in the room. Ela está na sala. I am traveling in August. Vou viajar em agosto. Dando também o exemplo que a gente pode indicar o mês com o in. E por último, she lives in Brazil. Ela mora no Brasil. Então, quando a gente está falando que a pessoa, né, ela mora em tal lugar, falando de país, falando de cidade, falando de estado, a gente utiliza o in. Já passando para a próxima preposição, que é o on, ela pode significar em, sobre, na ou no. Né? Então, é algo acima ou em superfícies. Ou também utilizado quando estiver falando sobre linhas. Por exemplo, ruas e avenidas. Também é utilizado para falar de dias da semana e dias de finais de semana. Então, alguns exemplos. The book is on the table. Essa frase é bem famosa, né? O livro está em cima da mesa. He is on the chair. Ela está na cadeira. Ela está sentada em cima da cadeira. Por isso utilizamos o on the chair. The restaurant is on Paulista Avenue. O restaurante fica na Avenida Paulista. Então, falando aí um pouco de linhas, né? We are going to the market on Saturday. Nós vamos ao supermercado no sábado. Então, falando aí um pouco de dias da semana, né? A utilização do at, que pode significar em, no ou na. Em, no ou na. Indica um ponto específico, sendo local ou eventos, também utilizado para falar de horário. Então, por exemplo, he is at the door. Ele está na porta. Porta é um local, né? Tá indicando um ponto específico de onde a pessoa tá. Let's meet at the café. Vamos nos encontrar no café. They are at the restaurant. Eles estão no restaurante. I wake up at 8 a.m. every day. Eu acordo às 8 da manhã, né? 8 horas da manhã, todos os dias. Para utilizar a preposição by, ela pode significar por ou através, que indica proximidade ou ao lado de algo. Ele também pode ser utilizado para indicar quem criou ou fez algo. Então, por exemplo, the car is by the house. Pronunciei totalmente errado aqui. The car is by the house. Agora sim. O carro está perto de casa. She lives by the river. Ela mora perto do rio. The book was written by Camila. O livro foi feito pela Camila. Dinner was made by Camila. O jantar foi feito pela Camila. Agora, o under e o over, eles são opostos, né? Então, o under, ele é o de baixo, embaixo, por baixo, que indica algo abaixo de algo. Então, por exemplo, the cat is under the bed. O gato está debaixo da cama.
literalmente debaixo de alguma coisa. Over, sobre ou por cima. Algo acima ou sobre algo. Por exemplo, the plane is flying over the city. O avião está voando sobre a cidade. Between, entre, no meio, no intervalo. Algo no meio de dois pontos ou entre dois lugares. Por exemplo, the coffee shop is between the bookstore and the bank. A cafeteria está entre a livraria e o banco. She is between us. Ela está entre nós. Do jeito literal ou não literal, tá? Essa frase, ela pode ser utilizada. Next to, ao lado de, é usado para indicar proximidade imediata. Então, por exemplo, the school is next to the library. A escola está ao lado da biblioteca. My neighbor lives next to me. Meu vizinho mora ao meu lado. E aí, para falar um pouco de preposição de movimento, a gente traz aqui o to e o from, que é um pouco mais fácil, né? Então, por exemplo, o to, ele significa para a ou ao. E é usado para movimento em direção a um lugar. Por exemplo, she is going to the office. Ela está indo para o escritório. Já o from, ele indica, né, que ele significa de, do, da, e ele traz a origem de um movimento ou lugar, e além disso, ele é um ponto de partida. Então, por exemplo, dois exemplos aqui. She is coming from the store. Ela está vindo da loja. Ela está partindo ali, né, do movimento da loja. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Também é um ponto de partida. Eu nasci no Brasil. Então, é bem utilizado from e to também, né? Mas é bom a gente fazer essas ligações com frases que provavelmente a gente já escutou, mas não sabe por que utiliza aquela preposição, aquele artigo. Tentei ser bem prática. Preposição tem bastante, a gente precisa praticar. Tem exercício que eu vou deixar no comentário. E além do mais, algumas delas dá para fazer alguns tipos de assimilação, né? Então, por exemplo, o in, que é dentro ali de alguma coisa, o on, que pode ser sobre, né? Ou para falar de linhas, ou de final de semana, ou dias da semana. O at, que indica o lugar, né, específico, ou um horário específico, um evento específico. O by, que é basicamente dando ali quem criou, fez ou está perto, né, de algo. O under, que é embaixo, o over, que é por cima, o between, com esse exemplo do she is between us, tenho certeza que a gente vai gravar, que é o entre nós. Next to, que é ao lado de, né, para trazer essa proximidade ao lado, literalmente. E o de movimento, que é o to e o from. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula complicadinha. Essas últimas aulas, né, na verdade, vêm sendo aulas mais complicadas porque são muitos que a gente precisa colocar em certas situações, mas eu tenho certeza que praticando com os exercícios e praticando no speaking, isso vai deixar muito mais forte, muito mais claro. Além disso, venho com uma recomendação. Há um site chamado Hello Talk, que você vai poder praticar por áudio, por escrita, por vídeo. Assim, não dá para aprender inglês sem falar. Então, pratiquem muito. Nas próximas aulas a gente vai ter bastante conteúdo também. No final do primeiro módulo a gente também vai ter revisão, vai ter correção de todos os exercícios, né, que eu tô disponibilizando nos comentários. Então, nos acompanhem para a gente continuar aqui o nosso trabalho estudando juntos, tá bom? Bye, bye. See you later.